Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Hoje, o episódio do podcast Café com Fé inicia uma nova temporada com mulheres empreendedoras. E eu apresento a vocês, com muita honra e amor, essas mulheres corajosas empreendedoras. Lu Garrido, Keren Camargo e Dani Anfimoff. Olá, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Café com Fé. A nossa temporada está bem diferente, uma nova temporada do Café com Fé para aquecer a tua fé, porque você sabe que o café e a fé jamais podem se esfriar. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como que você agrada a Deus? Tendo uma fé aquecida. Então, daqui desse lado, eu, Cris Bonano, host desse programa, me comprometo a aquecer a tua fé com histórias de mulheres corajosas, mulheres que empreendem, mulheres que ressignificam suas vidas. Então, eu quero dar as boas-vindas. Eu estou muito emocionada nesse episódio de hoje, porque foi um sonho que nasceu primeiro no coração de Deus. E quando Deus sussurrou no meu ouvido, eu só disse sim. Então, hoje eu coloco aqui nessa bancada 3 mulheres corajosas, 3 mulheres empreendedoras, mulheres que ressignificaram em algum momento de suas vidas e decidiram romper com o medo, com a covardia, porque não foi esse espírito que Deus nos deu. Como disse ali a palavra em 2 Timóteo, Deus nos deu um espírito de coragem, de ousadia. Então eu apresento a vocês o Café com Fé, Mulheres que Empreendem. Hoje, com essas 3 mulheres maravilhosas, que vocês vão conhecer a história de cada uma, Lu Garrido, que trabalha com estética, Keren Camargo, que trabalha com moda feminina, e Dani Anfimoff, que trabalha com lingerie, trabalhando a autoestima das mulheres. Meninas, sejam muito bem-vindas. É uma honra. Eu já falei para vocês que eu estou emocionada, arrepiada, porque realmente isso nasceu no coração do Senhor. Amém. Esse episódio que está sendo o start, o início do Mulheres que Empreendem com vocês. É uma honra receber cada uma de vocês. Cada uma que eu conheço um pouquinho da história. Vocês vão poder discorrer aqui como vocês começaram tudo isso, a empreender com muita coragem, ainda mais no nosso país, né? Então, cada uma vai poder contar um pedacinho ali da história. Então, eu sou a honrada desta tarde. Então, para você que vai acompanhar a história de cada uma delas, nós vamos falar de parceria, nós vamos falar de parceiros aqui que está patrocinando, cuidando deste programa também. Elas também são minhas parceiras, são parceiras do Café com Fé. E eu vou começar antes de, assim, já pedindo para cada uma se apresentar, eu vou oferecer para cada uma de vocês um café. E esse café, a Dani talvez já conheça, né, Dani? Sim, Mas da Gabi. é o café, a gente fala o café da Gabi, que é o café da família Tomé Cafés, que é esse café aqui, que todos os parceiros que eu vou falar aqui, vocês vão acompanhar, o @no Instagram, com o cupom Cris Bonano, vocês têm desconto. Gente, aqui o programa a gente serve café. Qual podcast que vocês já foram? A Dani que já foi em podcast, Dani, qual podcast que serve café? Não teve um café quentinho assim na hora. Pois é, só o café com fé. Porque aqui nós sabemos que a fé e o café jamais podem esfriar. Então, café da família Tomé para vocês. Nós vamos brindar aqui. Esse é o meu. Que Deus nos abençoe. E aí, Amém. dá um gole gostoso para ver se vocês curtem esse café. Muito bom. Aprovadíssimo. Notas de caramelo. Nossa, uma delícia. Para você que quer experimentar, eu delícia. sugiro que você experimente. Você vai clicar em algum lugar desse vídeo, também na descrição do vídeo vai estar o @ da família Tomé Cafés, e com o cupom Cris Bonano você tem cupom de desconto. E também tudo que nós falarmos aqui, esses cupons vão estar no link também da bio do meu Instagram. Então vamos, sem mais delongas, depois de um gole de café, vamos começar pela Lu, que tá na ponta. Lu Garrido, como que começou a sua história? Vamos nos apresentar as 3 e depois cada uma fala um pouquinho, como vocês querem. Vocês Pode que ser, mandam, pode ser? Então vamos lá, Lu, me conta a sua história. Eu sou Luciana Garrido, minha formação, sou enfermeira, sou mestre em enfermagem, eu trabalho com a estética integrativa, sou mamãe, sou esposa e sou empreendedora, e estou muito feliz de estar aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha história. Lu,
Obrigada pela sua introdução. Eu já volto com você para você me falar de onde começou esse empreendedorismo depois de 14 anos de formação, né? Como enfermeira. 22. 22, verdade, você tinha me falado. Me formei em Na chamada 2004. de vídeo. Você, meu amor, Keren. Eu sou a Keren, eu sou mãe, sou esposa, serva de Deus, cristã, empreendedora, dona de casa, um pouquinho de cada, né? E tô aqui representando a minha marca, QM Modas, juntamente com a minha mãe, Marisa. Ok, a Dani. Bom, sou a Dani Anfimoff e quero te dizer que essa introdução aqueceu meu coração, viu, Cris? Me emocionou aqui, eu segurei para não chorar. Muito obrigada por essa introdução muito linda, viu? E obrigada pelo convite de estar aqui, é um prazer e uma honra. Bom, minha formação eu sou jornalista, sempre trabalhei em comunicação e eventos. E ao longo do programa vocês vão conhecer minha história. Hoje eu trabalho com a Dani Pink Collection, onde eu tive... Deus tocou no meu coração, né, para começar a empreender. Vocês vão entender um pouquinho mais. Hoje eu tô muito feliz. A Dani Pink traz muita alegria para mim e deixou um legado dos meus pais que estão em outro plano, né? Estão nos braços de Jesus Cristo, mas eles me ajudam a guiar a minha loja. Amém. 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 Então, como vocês viram aqui, mulheres que têm suas demandas em casa, mulheres que têm suas demandas com o filho, com a sua profissão. E não é diferente de você que está em casa. Então, por que nasceu o Mulheres que Empreendem, essa nova temporada do mês de junho? Justamente, né, o inverno, aí, esse frio de São Paulo, né, para o sul do Brasil também. E você que está nos assistindo, não sei de onde você vai assistir e acessar esse episódio, mas eu tenho certeza que no momento que você acessar esse episódio vai ser para aquecer a tua fé. Majoritariamente, o público do Café com Fé é feminino. Portanto, trazer mulheres empreendedoras aqui, este é o alvo. Falar para você que está em casa, mulher. Sempre eu tenho trazido testemunhos de mulheres que ressignificaram suas dores. Ok, Deus as ajudou, as ergueu, porque Deus, ele faz a parte do milagre. Sabe aquela passagem bíblica que Jesus pede para Lázaro sair para fora? Pois é, Jesus podia falar, vem, e Lázaro passar. Só que ele fala, Jesus fala, removam a pedra. Então, o milagre da ressurreição é Deus quem faz. O milagre de ressignificar sua dor é Deus quem faz. Mas tirar a pedra da frente é você, minha irmã. Se você está nos assistindo, está aí envolta em dores, está sentada no seu sofá, num leito, numa cama de hospital, ou você acabou de se divorciar, ou teu filho está nas drogas, eu não sei a sua dor, mas eu quero te encorajar no dia de hoje. Que mesmo em meio às suas dores, Deus quer te chamar para fora. Ele quer te chamar para vir, para ressuscitar da tua dor. Então, a tua parte é você remover a pedra. Então, hoje você vai aprender a remover a sua pedra. E aí você vai escutar a história de cada uma dessas mulheres corajosas que se empoderaram do Espírito do próprio Deus, que nos dá essa coragem. Então, empreender pode parecer para você, meu Deus, mas eu não nasci para isso, eu sou professora, eu vou empreender em que área? Meu Deus, eu fui dona de casa uma vida inteira, o que eu vou fazer agora? De repente pode ser um curso de sobrancelha, ou um dom que você tem de fazer um bolo, um doce, eu não sei qual é o seu dom, mas Deus colocou dons em você aí, então você vai lembrar de quem você é. Você vai acessar a sua identidade e você vai ter a coragem de repente, empreender é você colocar no seu dia a dia, você visitar alguém, você ter o dom da fala, da conversa, da oração, você visitar pessoas. Você está empreendendo. Nem sempre o empreendimento é só para um lucro financeiro, uma prosperidade financeira. Às vezes a sua prosperidade, minha irmã, é espiritual. Deus quer te fazer uma pescadora de mulheres, assim como ele fez com Pedro. Então, todas nós aqui somos mulheres improváveis e decidimos empreender. E eu citei aqui, meninas, o lance do bolo. Então, eu já vou falar, antes da Lu começar, de onde começou o start que te deu do empreendedorismo. Esse bolo que você está vendo aqui na bancada do Café com Fé, porque aqui não é um podcast que só a gente conversa, fala e toma café. Aqui a gente come um bolo delicioso e toma um café da tarde diferente, porque esse podcast é doce. Além de quente, ele é doce. Então, eu ganhei esse bolo da Sol Doces. Ela está na região de Barueri. Ela entrega para Alphaville, ela entrega para toda a Grande São Paulo. Ela entregou aqui no nosso estúdio, aqui na Avenida Paulista. Então, Sol, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Você vai ver o arroba aqui. Você vai acompanhar os trabalhos
trabalhos, os bolos artísticos da Sol, e não só a beleza, mas a delícia que é. E nós aqui, se você quiser experimentar, você vai acessar o arroba da Sol Doces, mas nós aqui vamos nos deliciar com um pedaço de bolo, que ela já me falou que é um bolo surpresa. A Grazi vai cortar pra gente, enquanto a gente conversa, a gente vai saboreando um bolo. E você que está nos assistindo, vamos acompanhar a história da Lu. Lu, onde que te deu start do empreendedorismo? Empreender já vem na minha veia desde criança. Ah, Eu acho que desde os 10 anos. Eu não gostava de pedir dinheiro para os meus pais. Então eu tinha vontade de ter o meu próprio negócio. uhum. Tanto que a minha mãe me emancipou com 17 anos para me abrir a primeira empresa. Eu fui sócia de uma empresa no Brás com uma amiga. E Chegou aí pra mim. veio essa, eu já estava estudando, estava fazendo faculdade de enfermagem. E aí quando eu entrei na área da enfermagem, amo a minha área, tanto que eu trabalhei 22 anos como enfermeira. E eu comecei a empreender em 2010 o meu próprio negócio, né? Eu estou há 9 anos empreendendo. E aí veio na minha veia, por quê? Porque assim, numa empresa você se limita, né? Uhum. Você vai estudando tudo o que é necessário para o cargo de coordenação, essas coisas, e você, assim, me limitava um pouco, assim, estar mais aberta à parte espiritual, de poder se participar na igreja. Por exemplo, às vezes Uhum. tinha um congresso, eu poderia ir um dia, mas não poderia participar dos 3, porque eu trabalhava à noite, então isso me impedia um pouco. Então eu sempre quis empreender. E aí o Senhor colocou no meu coração. Eu comecei com atendimento primeiro na empresa da minha tia, que é na Vila Formosa. Aí abriu uma sala e aí eu fui crescendo. Aí, quando eu menos espero, veio de uma dor. Em 2014, eu tinha muita vontade de ser mãe. Eu sou irmã, somos em 5 irmãs, e todas as minhas irmãs tiveram filho. Aí, quando eu fui ter o meu primeiro filho, a médica me desenganou. Hum. Só que aí o Senhor colocou a mão e eu engravidei em 2014. Hum. Quando eu engravidei, com 5 meses, eu fui fazer ultrassom, ouvi o coraçãozinho, a minha médica que trabalhava comigo nessa época na Unimed falou para mim: Lu, você não. Eu acho que o neném não vai progredir. E aí eu perdi a Isabela com 5 meses. Aí eu falava, Senhor, é tão lindo a minha área na área da saúde, mas é tão estressante, né? Assim, e eu perdi a minha filha, a minha primeira filha. Aí eu tinha sido desenganada por alguns médicos. Aí eu falei, Senhor, eu vou gerar. E aí, depois de um ano, foi dia 5 de outubro de 2015, eu engravidei. E quando eu fui lá, o médico falou assim para mim, Lu, se não for 2, é 3. Porque o seu beta deu 1.800. Aí eu falei, para a glória do Senhor. E aí eu falei, Senhor, eu pedi para ser mãe, mas eu tenho que ser uma mãe presente. Porque mais do que você ter sucesso profissional e financeiro, você tem que ter sucesso na onde é a sua base. Porque se o seu lar estiver alinhado, tudo na sua vida vai se alinhar. Sim. Aí o Senhor me deu os meus 2 filhos, que chama Ana, Gente. Vitória e Samuel. Que eu lembro que depois que eu perdi a Isabela, eu fiquei orando 1 ano. Eu falei, Senhor, todas as minhas irmãs não tiveram problema nenhum. Por que que eu vou passar por isso? Então era onde Deus tinha que me forjar. E aí eu lembro como se fosse hoje que eu estava numa universidade, que eu sou professora universitária também, trabalhei 15 anos na Uninove, e também trabalhei em vários hospitais também de renome, mas eu falava, Senhor, não é isso que eu quero criar os meus filhos, eu quero acompanhá-los, sempre pedi. Orou tanto por Orei isso, né, tanto Lu? por isso e agora, né, o emprego me impede, aí eu quis empreender. E aí o que que aconteceu? O Senhor me deu eles, aí eu estava numa empresa grande em São Paulo, aí a minha chefe falava assim, Lu, assim que tiver oportunidade eu vou te mandar embora com todos os seus direitos. E aí eu comecei a empreender, eles tinham 1 aninho. Eu abri, o Senhor falou, abre que eu vou te sustentar. E aí aonde as pessoas não conseguem ver, o Senhor me forjou. Uhum. E aí eu tive meus filhos, o Senhor, ó, uma gravidez de gêmeos, já é de alto risco, eu não tive nada. Eles nasceram de 39 semanas, eu já estava empreendendo,
Então, eu trabalhei no hospital por um tempo e empreendendo. Não é fácil. E mais, eu sou professora da escola bíblica há 15 anos, de mulheres, eu trabalho com mulheres, eu dou aula. E o Senhor forjou em mim isso. Então, assim, quantas mulheres querem ser mãe e não conseguem? E quando o Senhor te dá, muitas das vezes, nós queremos galgar tanto a área financeira Sim. e não a parte espiritual primeiro. E muitas das vezes o Senhor precisa que nós nos colocamos na brecha. E qual que é a brecha? É voltar para casa, Amém. voltar para o lar, Amém. né? Qual que é o seu primeiro ministério? Sua família. O que Deus vai cobrar de você se ele voltasse hoje? Ele vai cobrar se você cuidou dos seus filhos, se você cuidou do seu lar, se você cuidou de você. Porque muitas mulheres acabam se largando, se deixa para lá, né? E quando você empreende é um desafio. Só que o Senhor vai te dar a porção que você precisa hoje. Porque hoje é um presente. Amanhã é um futuro que a Deus pertence. Que ele já escreveu a nossa história. Sim. Então, ali como Ana, eu chorei. E muitas das vezes as pessoas, como o versículo de Ana, parecia que Ana estava bêbada. Mas quantas das vezes eu fui forjada e ninguém sabia o que estava acontecendo? Porque todo mundo me cobrava, porque era muito. Eu cheguei a fazer mestrado, cheguei no doutorado. Então as pessoas te cobram muito Sim. na área, né, profissional. Ai, mas por que que você vai largar? Às vezes você tem um salário alto, né? Como a gente conversou. Então, isso não é fácil. Só que quando Deus te chama de novo para voltar para o lar, você tem que voltar. E Deus vai te honrar. Ele vai Amém. dar o que nós precisamos hoje. Amém. Amanhã pertence a Ele. Você sabe que isso foi o que aconteceu comigo, né, Lu? Na Sério? chamada de vídeo a gente falou pouco, mas foi exatamente o primeiro episódio desse podcast. Eu conto justamente o meu testemunho. Ontem, lá na loja, falando com a terapeuta, uma terapeuta que estava na loja da Keren, nós falamos exatamente sobre isso. O nosso primeiro ministério é a família. Porque a maternidade, você tem 17, 18 anos, os primeiros 7 anos para ganhar o coração do seu filho, dos seus Exato. filhos. E forjar eles em E Cristo. forjar em Deus. Depois, é um período que nunca mais volta. Não. E você pode empreender, eu tenho lido sobre isso e pesquisado sobre isso. Eu vi uma senhora de 80 anos nos Estados Unidos que ela montou um negócio, ela tá multimilionária depois dos 80. Então, ganhar dinheiro, ganhar o mundo, trabalhar, prosperar, empreender, até o último suspiro da tua vida. Você Sim, pode empreender. sim, Agora, filhos, a maternidade, ela é aquele período, né? sim. Então, E foi- passa muito rápido. Passa muito rápido. Não, os meus, o meu filho mais novo, mês que vem casa. Então, assim, eu pisquei 3 homens criados. Então, Lu, muito obrigado por você ter compartilhado isso, porque essa mulher que está nos assistindo, de repente, ela está neste momento. Ela está neste momento. Que é o caso também da Keren com criança pequena. Então, empreender, mulheres que empreendem, muitas vezes a gente vê assim, revistas de empreendedorismo feminino, CEO de empresas, diretoras, mulheres. Eu também tenho um caso de uma mulher de uma grande empresa aqui no Brasil, que eu fiquei chocada que ela teve o bebê, quando o bebê tinha 12 dias no puerpério. 12 dias ela voltou para a empresa porque ela que tinha que resolver as coisas. Então, nós temos como mulheres uma demanda muito maior e um peso muito maior de Sim, assumir sim, muitas demandas, né? Então, você compartilhar essa história aqui com a gente foi assim, de um peso maravilhoso, aliás, de uma leveza, porque eu tenho certeza que vai falar com muitas mulheres que estão em casa. E assim, Cris, o que eu posso falar para você que assim, as pessoas, o mundo te cobra muito o profissional, mas o mundo espiritual te cobra o espiritual. Sim. Então, como que está, né, a nossa vida hoje espiritual? Uhum. Será que a nossa vida espiritual está alinhada? Se Jesus voltasse, eu tivesse lá no emprego ganhando aquela quantidade de dinheiro e os meus filhos, Sim. Onde estariam? né? onde Você tanto estariam? orou por esses filhos, né? Né? Por esse presente que Gente Deus de te deu. Deus, né? Porque Perfeito. quando eu perdi a primeira, eu trabalhava muito. Então, eu rodava 90 km em São Paulo. Eu tinha um poder aquisitivo muito mais alto, mas o que adianta? É. Você ganhar o mundo em dinheiro
e perder a sua família. Lu, e assim também, né? O corpo feminino, a estrutura da mulher, ela não foi feita para aguentar as nossas ancestrais. Não foi feita para aguentar uma jornada de 10, 12, 14, 16 horas de trabalho. A mulher não foi feita para isso, para ser a Sim. provedora. A Não, estrutura que Deus nos fez não foi para aguentar esse baque, sabe? não, Rodar 90 km por dia em São Paulo, pegar trânsito, não. trabalhar um trabalho exaustivo de 12 horas, uma jornada que é tripla. Chega em Sim. casa, é a O casa, é esposo, tudo isso e ainda você a estar parte bem. espiritual. Então, a nossa estrutura não é para isso. Então você fez a coisa certa e eu louvo a Deus pela sua vida. Eu amei escutar. Eu já vou voltar com você. Tá bom. Eu volto com você porque a gente vai fazer uns bate-bola aqui. Meninas, vamos provar do bolo antes da Keren falar? Ou enquanto a Keren fala, a gente prova? Ai, que pedaço grande. Tá lindo, hein? Tá maravilhoso. Vai Vamos ficar uma lá. delícia. Meu Deus. Macio. Fofo. Sol, arrasou. Eu sei que ela vai assistir esse delícia. episódio. Keren, meu amor, enquanto a gente vai continuando a degustar aqui o bolo maravilhoso, eu quero que você conte de onde começou o seu empreendedorismo. Bom, a gente começou de uma forma simples. Uhum. Minha mãe sempre lembra que a gente investiu, o primeiro investimento foi R$ 200. A gente foi lá no Brás, comprou algumas peças e aí a gente ia de casa em casa vendendo, né? E isso é legal, porque a gente tem uma conexão, tem clientes que são nossas clientes até hoje, fidelizou, né, muitas clientes. E eu sempre gostei muito de moda, Uhum. sempre gostei. A minha mãe é costureira, a minha avó era costureira, então eu sempre cresci nesse meio e eu gostava muito, sempre gostei muito de roupas e tudo mais. Só que eu fui seguir uma linha diferente, fui para engenharia, comecei a fazer faculdade de engenharia, mas mesmo na faculdade eu levava as roupas para vender, escondida, né? Já estava na veia. Aí, nesse meio tempo, eu comecei a vender Mary Kay também, que foi onde eu me apaixonei pelo empreendedorismo, Uhum. pela transformação da autoestima da mulher, né? Que Uhum. você se arrumar, uma maquiagem, uma roupa, a gente se transforma, né? Melhora o nosso dia. Então, chegou um certo momento que eu falei, não, eu tenho que seguir essa linha, porque é isso que eu realmente gosto. E aí eu saí da empresa e me dediquei só à roupa e a Mary Kay, né? Vendi os produtos. Nesse meio tempo, a gente fez um open house em casa, Uhum. que foi um sucesso, assim, foi coisa simples, mas foi um sucesso, a gente vendeu muito. E a gente viu a necessidade de abrir uma loja física, né? Aí a gente abriu a primeira loja, era tudo muito simples, mas sempre com tudo muito com carinho, Amor. assim, muito amor com as nossas Sim. clientes, as peças, né? A gente vendia de tudo. Mas assim, a gente foi crescendo. Aí depois da pandemia, que foi um desafio para nós, que tava tudo fechado. Aí a gente teve que se reinventar. Eu falei, gente, o que que eu vou fazer? Eu não trabalho, eu saí da faculdade, eu preciso fazer isso dar certo, né? Uhum. Então eu comecei a fazer provador das peças, coisa que eu não fazia antes, né? E eu postava no Instagram, as clientes não poderiam ir até a loja, então eu tirava foto de tudo e Uhum. postava no Instagram. E aí elas começaram a se conectar comigo, gostavam, né, disso. E depois que abriu a loja, tudo que voltou tudo ao normal, isso continuou, porque, por exemplo, chegava a novidade, elas falavam: ah, não, eu nem vou na loja, eu vou esperar você postar primeiro, para depois eu vou, quero ver como fica em você. Uhum. Porque é muito melhor você ver fotos em corpos reais Sim. do que foto tratada, né? De modelo e tudo Perfeito. mais. Então, isso que eu acho que elas gostam muito, que é tudo muito natural, né? Eu tento ser tudo. Que é o que eu particularmente amo no seu Instagram, que é o que você falou, corpos reais. Sim, Então, ela é a garota propaganda da marca dela e tudo isso que ela falou é verdade, porque a loja dela é cheirosa, é linda, é organizada. tem que conhecer. Ela vai servir a água numa taça linda, o cafezinho numa xícara linda, é tudo no lugar, tudo no jeito. E o Instagram é a vida real. Sim. Ela manda para o Brasil inteiro, Sim, né? viu pro Brasil Keren? inteiro. A gente tem a loja física
E a gente envia, né? A gente vende pelo WhatsApp, Instagram. Aí, esse foi o nosso primeiro endereço, né? Primeira loja, que era mais simples. Mas a gente sempre tinha o desejo de ter uma loja num lugar mais movimentado. Que esse lugar era no bairro, era mais... Assim, vendia mais pela internet mesmo, né? E aí, de uma forma muito especial, a gente pedia muito para Deus, né, preparar, e de uma forma muito especial, a gente não estava procurando, Deus preparou essa loja no São Lucas pra gente, e assim, como você já foi lá, a gente sente muito a presença de Deus lá, Uhum. assim, foi preparação mesmo, sabe? Foi uma virada pra gente, muito legal, eu até me emociono de falar, e a gente sempre teve esse desejo desde que abriu a loja. Então, e não é só sobre roupas, né? A gente tem muito cuidado com as clientes, tudo mais. E é tudo muito verdade isso que ela fala, porque. E aí trabalha a mãe, né, que é QM Modas, é a Keren e a Marisa, e a filhinha dela pequenininha que entra nisso que a Lu falou, né, Sim, Keren, de estar sim. trabalhando com a sua filha ali, que ainda amamenta. Sim, é um desafio. É. Nossa, é um desafio, um dos maiores no momento, né? Uhum. E a minha mãe me ajuda muito nisso. Nossa, ela é perfeita, assim, porque eu fiquei 3 meses em casa, né? Após os 3 meses eu já voltei, já fui pro Brás fazer compra. A gente vai de madrugada, eu deixo a minha filhinha com meu esposo. A gente vai, faz compra. Eu comecei a fazer o provador mesmo, não estando no corpo ideal. Eu voltei a fazer os provadores. Eu falava, ai, mãe, que vergonha, eu ainda tô, né? Tá Linda, marcando tudo. Ai, que chique. Mas chiquérrima. mesmo assim, ela falou, não, faz, tem que fazer assim, e as clientes gostam, né? E vê a Sim. evolução da gente. Então, a Cris foi lá na loja, uma hora a Antonella tava correndo pra lá e pra cá, depois ela chegou mais tarde, eu tava dando comida pra ela, então é Sim. assim, o nosso dia a dia, e eu acho que isso que é o legal. Uhum. É assim, é uma loja que a gente acolhe, né? E é tudo muito natural, assim, É. né? Parabéns, Keren. Obrigada. Tudo isso que você falou é muito verdade. Ontem, quando eu fui lá provar que, inclusive, o look que eu estou é da QM Modas, que depois eu vou mostrar para vocês. Chique. E vocês que estão assistindo, vocês vão acessar todos aí os links, os cupons, tem cupom de desconto, ela entrega para o Brasil inteiro e é real. Eu estava lá provando a roupa, chegou um casal, depois chegou uma outra moça que é fisioterapeuta, experimentou uns 8, 10 looks e elas vão ali, fala um por um e dá água, serve água, cuida da neném. E é isso, gente, empreender é isso. Não é romântico, né? A neném querendo mamar no peito, ela atendendo, a mãe atendendo a outra, ela falando comigo. E às vezes é assim e tá tudo bem, tá tudo Sim, certo. não É precisa ser vida perfeito, real, né? é vida É real. vida real. Obrigada, Keren, por você compartilhar aqui com o público do Café com Fé dessa sua jornada com a loja, Imagina. viu? Vocês merecem todo o crescimento. Obrigada. Dani Anfimoff, da Dani Pink Collection. Dani eu conheço desde pequenininha, amiga Isso da aí. minha cunhada, Da Paty. da Mandar um beijo Paty. pra ela, né, Cris? Sim, ela que tem nos conectado, a minha cunhada. E eu conheço a Dani antes até dela falar, eu já vou falar olhando nos seus olhos. Eu sempre falo pro Kleber, que é o meu irmão, que é amigo dela, que estudou com ela. Eu acho você uma mulher incrível, guerreira, corajosa desde sempre. Porque você falou aqui que é jornalista, de formação e tudo mais. Mas a Dani, eu acho que ela já foi até. Sério, moça. Não, lanterninha de cinema. De Gente, tudo. essa mulher já trabalhou de tudo. Já. Ela Já não preguiça para. eu não tenho. Então, é secretária, vai trabalhar em escola de inglês, né, Dani? De cílios. De cílios e maquiagem. Sim. E foi trabalhar numa empresa como aeromoça, foi fazer o curso. Foi. E hoje ela é empreendedora. Parabéns, você é uma Obrigada. guerreira. O versículo de ousadia que Deus dá cabe certinho pra você, Dani. E não deixa a peteca cair, Cris. Não deixa. Na Ele hora tá que sempre precisa- aqui, ó, sorrindo. Sempre. Verdade, muito difícil. Até me emocionei, mas não vou. É difícil chorar em público, mas você tocou aqui no coração muito forte, porque é isso, Cris. Eu me reinvento, né? Minhas Sim. irmãs falam isso pra mim. Daniela, como você consegue se reinventar? Levanta a cabeça e vai. E é muito isso. E a Dani Pink começou por isso, né, Cris? Uhum. E o empreendedorismo, eu já até te falar da minha história, quero falar que meus pais sempre foram empreendedores, né? Eu aprendi com. Eu tive uma escola com eles sem saber que eles estavam me preparando para eu empreender, né? Forja, né? Pois é. A minha mãe, desde que eu me entendo por gente,
ela vendia lingerie. Na rua. Aham, porta em porta, como vocês começaram. Lingerie, pijama, maquiagem, Tupperware, tudo. Minha mãe era uma empreendedora maravilhosa. E meu pai, mesmo trabalhando ali no trabalho fixo dele, de segunda a sexta, sábado e domingo, ele empreendia para ter a renda extra, né? A luta, né, do brasileiro, para a gente conseguir, né, se manter. Então, ele fez isso por nós. Ai, até me emociona. Porque ele sempre quis dar o melhor pra gente, né? Então, meus pais sempre foram a minha inspiração. E hoje, empreender na Dani Pink, para mim, é um orgulho. Que começou, Cris, em janeiro de 25, porque em dezembro de 24, minhas irmãs e eu descobrimos um câncer do meu pai. E quando descobriu, a gente ficou um pouco perdida. Falou, e agora? Porque começou do nada os sintomas, né? Quando a gente descobriu, falou, então a gente vai ter um tratamento para vir. Quando o médico falou assim, olha, a única opção que tem para ele se sentir melhor, lembro até o valor, né? É uma injeção que custa R$ 5.000 cada injeção. E a gente não sabia quanto tempo isso ia durar. Quantas injeções ele ia precisar. Eu falei, meu Deus, onde que esse tratamento vai parar? Como que vai ser? E a gente precisa ajudar nosso pai, né? Minhas irmãs também, super guerreiras, maravilhosas. A gente pegou uma na mão da outra. E eu tava com meu marido, que é o meu melhor amigo, né, Cris? Graças a Deus. A gente estava numa loja de lingerie com a minha sogra, que estava aqui em São Paulo. Eu virei pro meu marido em janeiro de 25, eu falei pra ele, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou vender lingerie igual minha mãe para ajudar meu pai, para ter essa renda extra. A minha mãe falou, sério? Eu falei, sério, eu vou. Fui lá, fiz minha primeira compra de lingerie e pijamas. Ele já levou pro trabalho dele, a minha irmã levou pro trabalho dela, começou a me ajudar a vender. Eu já fui mostrar para minhas amigas do prédio. E fui no salão de cabeleireiro. Tá? Kelly, muito obrigada. Você sempre me ajudou. A Kelly do Labelle falou, Dani, eu abro minhas portas para você ajudar o seu Antônio. Pessoas muito maravilhosas me ajudaram. Eu falei, eu vou conseguir essa renda extra. E foi indo. Eu e minhas irmãs naquela luta. E lá com meu pai e tudo mais. E a minha logo hoje, só uma curiosidade, Cris, é um coração e uma coroa em cima. O coração representa tudo isso que eu vivi com meu pai e a coroa é a minha mãe, minha eterna rainha, né? Tudo isso começou em janeiro, mas em março o meu pai foi para Jesus, né? Mas antes dele partir, alguns dias antes, eu contei pra ele, falei assim, fui mostrando o site, que as coisas foram crescendo, porque eu tava tão feliz ali também empreendendo. Falava, pai, olha aqui, eu comprei essa peça. Meu pai, nossa, filha, ele me ensinou sobre fornecedores, quantidade de fornecedores, a negociar, tudo, a precificar, porque eu não tinha, né, essa noção, né? Parâmetro. Foi o meu pai ali no hospital comigo de mão dada, Cris. A gente ali, ele me ensinando. Ele, filha, vai por esse caminho, faz isso, faz aquilo. Então, olha a importância disso pra mim, né? Então, isso ficou gravado muito forte em mim. E aí, quando ele se foi, eu falei, não vou parar. Ele tava muito orgulhoso de mim. E a minha mãe também tá orgulhosa, porque ela também vendia lingerie. Ela também, né? Só que eu comecei a vender, eu era CLT. Eu ainda era CLT. Então, eu trabalhava, né, de segunda a sexta, e vendia com esse paralelo, né, para trabalhar. Para compor a renda. Para compor a renda, exatamente. E aí a Dani Pink, Deus foi... Quando meu pai foi para outro lado, acho que ele me ajudou tanto, ele e a minha mãe, né, com a Dani Pink, que ela foi crescendo, graças a Deus, foi tomando o meu coração de uma forma tão grande, que eu comecei a enxergar o porquê Deus colocou na minha vida. As mulheres me falando, Cris, como a lingerie, o pijama mudou a autoestima delas. Sim. Quantos casamentos... A Dani Pink salvou, gente. A Dani Pink não, né? A própria mulher, mas a Dani Pink incentivou. Eu tenho clientes que chegam em mim e falam assim, Dani, meu casamento, olha, não sei mais o que fazer. Eu falava, então vamos colocar uma lingerie nova aí. Porque não dá pra ir pra cama com a camiseta do deputado, né, Dani? Por favor! Meninas, a autoestima começa no invisível. Vamos nos cuidar pra nós, dentro de casa. A gente tem que estar bonita. Aqui a gente tá linda, maravilhosa, a gente tá aqui com você. Mas em casa também. Em casa a gente tem que cuidar primeiro pra nós... E claro, também para o nosso marido. Eu não sou mãe ainda, mas para os nossos filhos. A gente tem que se olhar no espelho e gostar do que vê, né? Independente do que a sociedade coloca, do peso, da medida. Gente, tá tudo certo. Que é o que ela linda. falou, corpos perfeitos, corpos reais. Você adoraria fazer provador de lingerie, mas não posso. Mas de pijama, com certeza, né? Que a gente vai se inspirando em outras mulheres e você me inspirou com isso hoje. E é isso. Aí eu entendi o porquê que a Dani Pink veio na minha vida. Começou para ajudar meu pai e hoje eu ajudo outras mulheres com autoestima. Então, e aí olha a você importância. saiu do CLT, Dani? Eu
eu não sabia. Saí do CLT em dezembro de 24. E aí, em janeiro desse ano, a partir de janeiro desse ano, eu me dedico somente a Dani Pink. Ah, E o meu marido me ajudando. sim. Ele fazendo as entregas pra mim. Eu falo, vai lá, entrega que a cliente falou que é aniversário do marido, ela quer ficar bonita hoje à noite. Sim. Aí ele corre lá, entrega pra mim, as minhas irmãs também me ajudam, os meus sobrinhos. E aí virou já uma família, né? E já Porque tá minha fazendo família... open house também. Já tô fazendo open house, já faço desfile lá. E tem minha marca própria, Cris. Sim. Agora eu lancei minha marca própria, tudo inspiração de Deus e ter certeza dos meus pais também. De onde é que eles estejam, eles estão me inspirando e me ajudando com a Dani Pink. É isso, gente, é isso. São histórias reais de mulheres reais que resolveram empreender a partir de uma dor, a partir de uma ressignificação, a partir de algo que tocava forte no coração. Você vê, uma por conta da compor a renda para ajudar no tratamento de câncer do pai. A Keren, né, resumindo aí a história de vocês, a Keren saiu da engenharia, saiu do CLT também para estar perto da mãe, da filha, empreender juntas em sociedade, né, e estar mais perto da criação da filha. E a Lu também que decidiu isso, e foi uma decisão minha também. Eu também saí do CLT, pedi a conta 20 anos atrás, porque eu sabia que a minha família era o ministério, que eu ia piscar os olhos e abrir, os meus filhos já iam ter voado. E é um período curto que a gente tem, né? Então, eu tenho certeza que tudo isso que vocês acabaram de ouvir inspirou demais o coração de vocês, né? Porque são mulheres reais, mulheres que têm os mesmos problemas que eu, que você, como eu costumo dizer, né? Quando Deus me deu a direção do Café com Fé, foi algo muito forte que Deus colocou na minha alma. Ele imprimiu isso na minha alma para iniciar esse podcast. São mulheres ordinárias, mulheres comuns, mulheres aí do dia a dia, do ponto de ônibus, do metrô, do bairro, né? Amiga da amiga, que a outra amiga me indicou, mulheres reais, mulheres ordinárias que têm um testemunho extraordinário. Então é assim que mulheres que andam com Deus se posicionam, né? Então, o nosso tempo urge, né? O nosso tempo urge. Eu quero que cada uma de vocês, elas duas olhando para essa câmera, Pedro, e a Dani olhando para aquela, é isso? Isso. Que é tudo novo para mim. Vamos começar com a Lu, então. Lu, se você tivesse que falar assim uma frase em 1 minuto para essa mulher que está em casa, sobre andar com Deus, sobre empreendedorismo, sobre o que você quiser falar. Estilo. Antes de você falar isso, eu quero fazer uma pergunta para cada uma responder rapidamente. Não poderia deixar de fazer essa pergunta para vocês. O que mais te dificulta em empreender? Rapidamente, o que você falaria? Hoje no Brasil, o que mais dificulta o empreendedorismo é os juros. Juros de empréstimos? Não, juros em geral. De Máquina você de cartão. comprar máquina de cartão, Tá. você ter outras opções para trazer para o seu cliente, né? Porque eu atendo, né, as mulheres no método Desinflamar, né? Para que a pessoa, se ela quiser ou não usar o Monjaro, eu não sou contra, mas eu sou a favor que o seu corpo responda primeiro, para depois você usar outro método. Então, assim, os juros. Hoje, para né? poder passar no cartão. Sim, porque você não consegue passar hoje 100% para o seu cliente. Tá. Elas estão falando de empreendedorismo e eu já vim também dessa parte da lingerie, de roupa. Então, eu já passei nesses caminhos aí. Então, E se você aí- tivesse que falar assim, uma dificuldade que você encontra como uma mulher que empreende, seria os juros na hora de você parcelar para sua cliente, é isso? Exato. E você, Keren? No meu caso, é a parte da curadoria, das vendas. Eu ter que ir até o Brás, até o fornecedor comprar. Tá. Entendeu? Nesse A curadoria. nesse momento que eu sou a maternidade, tudo, eu tenho que deixar minha filhinha. Então, pra mim, nesse momento está sendo um pouco difícil, porque tem muitos fornecedores que vendem online e tudo mais, só que eu gosto de ir pessoalmente, de ver o tecido, Sim. entendeu? Então, eu prefiro ir. Então, pra mim, isso é uma dificuldade Hoje no a sua momento. dificuldade. Eu não consigo deixar de ir e comprar pela internet, Tá, entendeu? tá. E você, Dani? Uma dificuldade que você cataloga aí? Sim, eu acho que manter o brilho dos olhos
nos olhos da cliente, sabe? Eu trabalho também com peças trazidas da Turquia, né? Minha lingerie, que é um diferencial da Dani Pink. Então, eu tenho... Hoje a concorrência é muito grande em todas as áreas, né, Sim. Cris? Na lingerie, na áreas de vocês No também. podcast. No podcast, exato. Tem Hoje- vários. Hoje a concorrência, então a gente tem que brilhar, o olho da cliente tem que brilhar pro Tá. nosso produto, né? Então você diria o quê? Manter. Manter, exato. Manter a fidelidade da cliente. Exato. Você Porque tem que estar se reinventando. se reinventando. Você vê? Exatamente. Cada nicho tem uma dificuldade, né? Agora, assim, rapidamente, o que você falaria para essa mulher que está em casa, Lu? Algo que está no seu coração, assim, sobre o empreendedorismo feminino. Assim, Aqui nessa câmera, se você tiver que dar um recado. boa tarde a você, mulher, que está nessa tarde conosco aqui, no Café com Fé, com a Cris Bonano. Eu vou deixar uma mensagem. Antes de você empreender, antes de tudo o que você for fazer, cuide de você. Cuide da sua mente, cuide do seu corpo, cuide de você. Se você estiver bem cuidada, você vai empreender muito bem, você vai cuidar da sua família muito bem e você vai fazer tudo com amor, porque nosso Deus é amor. Amém. E você, Keren, olhando para essa câmera, qual o recado você dá para essa mulher que ouviu toda essa história aqui? Olha, eu acho que se você tem esse desejo no seu coração de empreender, é para você ir. Pede a direção de Deus. Ele vai abrir as portas, ele vai te dar uma direção, porque Deus não coloca nada no nosso coração Perfeito. se não for da vontade dele. Então, pede a direção dele e vai. Só vai que é sucesso. Amém, perfeito. Dani, a sua câmera é aquela. É a Vamos mesma lá. que a minha. Qual recado você dá para essa mulher que está em casa? Se Deus colocou no seu coração a vontade de empreender, é porque Ele já preparou o seu caminho, a sua trajetória. Ele já está visualizando o seu sucesso e eu tenho certeza que o meu sucesso Deus também já preparou para mim, como das minhas colegas que estão aqui comigo e a Cris aqui no podcast Café com Fé. Então, se Deus colocou no seu coração, minha irmã, vai, porque já está preparado para você o seu caminho para trilhar nesse mundo do empreendedorismo feminino. Obrigada, obrigada. Eu digo para vocês, né? Eu comecei esse episódio falando em 2 Timóteo que Deus não nos deu e não te deu também um espírito de covardia. A própria Bíblia nos orienta, ele nos deu um espírito de ousadia. E o medo, ele é um paralisante que não vem de Deus. O medo, ele é ele é algo útil. Ele é algo útil. De repente você tem um medo de sair à noite porque você pode ser assaltada, algo de ruim pode te acontecer. Ele é um aviso bom. Mas um medo que te paralisa, por exemplo, hoje, para começar esse episódio aqui é vida real, eu vou falar para vocês. Nunca fiz um episódio assim, é o primeiro, é o piloto de muitos outros que virão, de mulheres empreendedoras, um formato diferente justamente para dar uma oxigenada no Café com Fé, para trazer o melhor para você aqui. E eu confesso que quando eu sentei aqui, os parceiros, as meninas, um monte de coisa para eu falar, para lembrar, eu senti muito medo. E tá tudo bem. Tá tudo certo sentir medo. O medo é humano. Sabe o que não é humano? O que não vem de Deus, aliás? O medo que te paralisa. Então, se você está sentindo medo, vai com medo. Vai treinar com medo, vai pra academia sem vontade, vai empreender com medo. Faça as coisas com medo, mas faça. Agora, se o medo está te paralisando, é um alerta aí, é um 3D brilhando aí, te dizendo assim, ó, isso não é de Deus, porque a Bíblia diz que ele não te deu espírito de covardia, e sim de ousadia. Toma posse dessa palavra que eu tô lançando aqui para você que está nos assistindo, e eu tenho certeza que você vai ser empoderada com essas histórias de empreendedorismo. Então, foi nessa ideia, foi dentro desse contexto que nasceu essa nova temporada do Café com Fé. Mulheres maravilhosas que estão nos acompanhando aqui, que já vem acompanhando o Café com Fé. Eu fiz uma parceria com a Doctors First, que é a empresa de suplemento a mais maravilhosa do Brasil, que ela tem princípios ativos
de primeiríssima qualidade. Então, é o melhor ômega 3, é melhor coenzima Q10, a creatina é a melhor que tem no mercado, o whey. E este ano, a Doctors First, esse mês, ela faz 20 anos de existência. Eu já uso o suplemento deles há mais de 5, 6 anos. E eu posso te falar, eu sou uma mulher de 52 anos, que tenho energia, assim, à noite, 11 horas da noite, eu ainda tô pilhada. E isso tudo porque eu faço uma alimentação saudável, treino, faço tudo que tem que fazer, tomo água, tento fazer um sono de qualidade, mas mulher, sem suplementação, a gente não consegue ir muito longe. E a Doctors First tem sido uma aliada na minha saúde. Então, esse mês ela faz 20 anos e com o meu cupom você tem desconto que vai estar em algum lugar aqui dessa tela, vai estar o QR Code da Doctors First do meu cupom, mais 20% que é cumulativo. Então, não espere. Faça as suas compras da Doctors First e depois você vai fazer comentários aqui nesse vídeo e em outros vídeos, porque esse parceiro veio para somar de fato na minha vida. Eu tenho certeza que vai somar na sua saúde. Mulheres maravilhosas, quero presentear vocês. No começo do programa, nós tomamos um café delicioso. Vocês tomaram o café da Gabi, que é da família Tomé Cafés. E aí, eu vou mandar para vocês um drip coffee, que é para você tomar em casa, provar, ver se ama. Ficou longe de mim. E aí você toma, e se gostar, o QR Code tá aí, vocês entram lá também, vocês vão ter cupom de desconto. E para tudo isso que nós assistimos, Obrigada, Gabi. Obrigada, Cris. com certeza vocês vão fazer compra lá no site da Gabi, porque o café dela é maravilhoso. Esse que eu servi hoje, ele tem notas de caramelo. Então é um café top, de qualidade excelente. E tudo isso que a gente conversou para te inspirar, tem mais coisas aqui para vocês. Lá na descrição do vídeo, vocês vão colocar em algum lugar aí que vocês apontarem a câmera, ou na descrição do vídeo vai ter um link, o cupom Cris Bonano. Vocês vão ter desconto na Clínica Estética da Lu. A Lu trabalha com emagrecimento, com saúde integrativa, drenagem linfática, limpeza de pele. Ela atende em Santo André. Então, se você está na região do ABC, de São Paulo, acessa, entra lá, veja a clínica dela no Instagram e com o meu cupom você vai ter desconto. A Keren, ela que me veste, daqui a pouco eu vou fazer um vídeo colocando lá nos meus stories, você pode também me acompanhar. Clica em algum lugar também ou na bio do meu Instagram, você também vai ter cupom de desconto. A Keren entrega no Brasil todo. Eu consegui frete grátis. Jura? Qualquer valor? Sim. Eu ia acabar de falar, acima de R$200 frete grátis. Que presente! Então, se você comprar, depois eu vou postar aqui, essa calça que eu tô maravilhosa, um look lindo. Então, se você for lá com o meu cupom, você vai ter 10% de desconto, frete grátis, ela entrega Brasil. Obrigada, Deus te abençoe, Deus vai te dar sim muito em dobro. Amém. Então, você que está nos assistindo, não perca tempo. A Dani também, cupom de desconto de 10%, acompanha a Dani nas redes sociais, ela tem ido em muitos podcasts, a Dani tá transformando a autoestima das mulheres a partir, gente, de uma lingerie, de um pijama lindo, maravilhoso, ela importa da Turquia, são coisas de excelente qualidade, e eu quero só dar uma dica aqui, faz um hashtag, que hashtag fica a dica. Você pega assim, quando você for comprar com a Dani, mulheres, é uma dica de Cristiane Bonano, tá? A calcinha, você compra um número a menos. O seu marido vai me agradecer. É verdade, Cris. Não vão usar calcinha grande, gente, por favor. Casamento, relacionamento, não tô falando nenhuma besteira aqui, não. Relacionamento a dois. Sabe quem criou? Não foi o homem, não foi a mulher, não foi o padre, não foi o pastor, foi o próprio Deus. O relacionamento a dois, a intimidade, é algo que Deus cuidou tanto, 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 com tanto zelo. Ele abençoou o casal com o relacionamento, a intimidade sexual. E isso a gente não tá falando nada de coisa errada, é coisa certíssima, isso tá lá na palavra dele. Então, quando você cuida da tua saúde numa clínica estética, se dá esse direito de fazer uma drenagem, seja lá cada 6 meses, comprar um look novo, comprar uma lingerie de qualidade, um número a menos do que o que você usa. Gente, isso vai reacender. Você vai se olhar com outros olhos, com outro olhar para si.
e você vai despertar o interesse, de repente, daquela pessoa que está com você há tantos anos e não tem uma novidade, mulher. Pega essa dica aí, tá? Essa é de graça. Também não pode esfriar, né, Cris? Que Não, nem o não, café. não. Ó, nem o café, nem a fé, nem... Exato. Os dois, três. Meninas, Grazi, eu amei. O que você achou desse episódio? Pedro? Que são os meus maravilhosos aqui que ficam no background, só me ajudando, me abençoando, cuidando deste programa, tudo que vocês acessam aí do Café com Fé, todos os vídeos que vocês recebem, vocês que são inscritos, os cortes, os shorts no YouTube, gente, esses dois fazem milagre pra mim, eles são maravilhosos. Grazi e Pedro, eu amo vocês, viu? Muito obrigada. Quero publicamente honrá-los. Grazi tem cuidado do meu programa, como ela cuida do filho dela. Te amo, Grazi, obrigada. Rumo à Europa, obrigada, Pedro. Então, vocês que fazem tudo isso acontecer. Eu tô muito emocionada. Eu comecei nervosa, ansiosa, mas eu termino esse programa assim, muito leve, muito maravilhada com o que Deus tem feito. A realização de um sonho de trazer 3 mulheres diferentes, de nichos diferentes, mulheres inspiradoras, mulheres que vieram te encorajar. Então, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui, acompanhado tudo isso. Vocês sabem que nem o café, nem a fé pode esfriar, nem o relacionamento e nem a sua vontade de viver. Mulher, se levanta daí e acredite que você também pode empreender. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não ama mais a Dani do que a Keren, do que a mim, do que a Lu. Não, 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 não. Elas nasceram para ser empreendedoras, não. Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos ama de modo igual. Então você não é preterida nem preferida. Se levanta desse teu caos, traga à memória tudo que te traz esperança, veja os seus dons, reveja a sua vida, se levante, vai empreender, não tenha medo, porque o espírito que Deus colocou em você é de ousadia e não de covardia. 2 Timóteo 1,7. Guarda esse versículo para que você se empodere dele e tome posse disso de verdade. Empreender, ter coragem, ter ousadia é divino. Foi Deus que nos deu esse espírito de ousadia. Então, tome posse dele. Se tudo isso que você ouviu aqui fez sentido para você, você já sabe, se inscreve no canal, curte o canal, compartilha com as suas amigas que precisam ouvir isso e faça parte desse movimento de mulheres. Meninas, Deus abençoe a cada uma de vocês. Amém. Muito obrigada. Foi um prazer, assim, tremendo. Eu vou depois postar o que eu ganhei da Dani, que ela esqueceu de me dar. Tá aqui. Um presente pra você, querida Dani Pink, aqui pras meninas também. A gente vai entregar pra ela. Aqui todo mundo ganha, porque esse é o lance, né? Coisa que eu falei para vocês nos bastidores. Isso daqui não é só sobre empreendedorismo, é um ecossistema de mulheres que se ajudam, de mulheres que uma ergue a outra, porque uma mulher curada, uma mulher sarada, ela cura outra mulher. Né? Uma mulher que é doente, ela é fofoqueira, ela não vai cuidar de si própria, ela não vai cuidar do outro. Agora, uma mulher curada, ela cura outra mulher. Então, aqui é um ecossistema de mulheres saradas, curadas, que não tem tempo para falar besteira, que não tem tempo de pensar abobrinha, que se empodera da ousadia de Deus e que segue. Muito obrigada por você nos acompanhar até aqui. Curte, compartilha e faça tudo o que você sabe que você tem que fazer para que o YouTube entenda que tudo isso que nós conversamos aqui é de grande relevância e mande para bastante gente. Muito obrigada, Deus te abençoe. Nos vemos no próximo Café com Fé, Mulheres que Empreendem. Até lá!